Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live da Meet. Esse mês de dezembro com um tema super especial, super polêmico também. A Meet é esse grupo de mulheres do mesmo sistema familiar que decidiram transbordar os seus conhecimentos e as suas experiências. E hoje nós vamos falar das festas de final de ano, como ficar no nosso lugar nesse momento de final de ano e dessas reuniões familiares que acontecem. Hoje vai estar aqui comigo a Thaís e a Ana Beatriz. Vou aceitar aqui que elas já solicitaram. A Thaís também, seja bem-vinda. Thaís, Oi, bom oi, seja dia. bem-vinda. Mais uma live da Meet. Muito obrigada. Estamos aqui novamente para falar de um assunto bem gostoso, por sinal, mas que pode gerar várias coisas, né, Ivana? Exatamente. Pode ser polêmico ou não, depende do nosso posicionamento, No né, Thaís? nosso lugar, com certeza. Com Tá, certeza. Ana Beatriz, envia novamente o convite para mim, que aí eu acho que eu aceitei o da Thaís e não aceitei o seu. Mas vamos começar Vamos. já, né, tá? Todo mês, né? Todo mês a gente vem aqui, uma vez no mês, trazendo um tema, né, Ivana? Tá lá, inclusive no Instagram da Meet, para você assistir. E nesse mês nós vamos falar das reuniões de final de ano, né? Natal, Ano Novo e até as que ficam ali no meio, né? Dependendo Exatamente. para onde você vai ficar vários dias no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e muita coisa pode acontecer. E saber exatamente o seu lugar é fundamental. E a gente então vai trazer isso através de exemplos, da nossa experiência também, né? Tentar aí ajudar e colaborar para ser realmente um momento especial, né? Que seja marcado por alegria. Exatamente, por harmonia, por alegria. Bem-vinda, Ana Beatriz. Bom dia! Bom Bom dia. dia. Bem-vinda a mais uma live, essa de dezembro. A gente até colocou ali, né, para a gente celebrar esse ano de 2024, né, agradecer e também celebrar tudo que a gente conquistou, que a gente se propôs, né, esse ano a fazer uma live por mês da Meet, dessa reunião dessas 4 mulheres do mesmo sistema. Hoje a Carol não está aqui com a gente, mas ela está, com certeza está assistindo, já vi que ela entrou aqui, ela só não pode estar com a gente ao vivo. E todos os meses a gente faz essa live para transbordar, né, o nosso conhecimento, as nossas experiências. E na última live, em novembro, que a gente falou da dezembrite, né, que é essa ansiedade ou essa melancolia que toma conta muitas vezes desse momento de final de ano, por vários motivos. A live está salva no nosso Instagram, no Instagram da Meet, foi muito bacana. Ó, a Carol tá aqui, ó, estou aqui. E aí, no final, a gente já acabou delimitando a live desse mês, né, de dezembro, que olha só, precisamos falar dessas reuniões de final de ano, que muitas vezes elas têm a intenção de ser momentos de harmonia, de paz, de reunião, de confraternização. E no fim elas podem acabar trazendo estresse, trazendo desgastes, quiçá brigas, né? Então a gente, como a gente já experienciou algumas coisas importantes nessa dinâmica, então a gente falou assim, nossa, seria bem bacana a gente trazer esse tema com essa visão sistêmica de quando a gente fala estar no seu lugar, o que que significa e que pode mudar muito, né? Muda muito a nossa vida e nesses momentos em que se reúnem vários sistemas, várias pessoas, mais ainda. Não é mesmo, Bia? É isso aí. Ai, como elas falaram, é um tema
muito bom. Eu acho que é necessário falarmos sobre, né? É, porque as festas elas vão acontecer de qualquer forma, as pessoas vão se reunir de qualquer forma ou não, porque a gente também tem essa opção de escolher não se reunir e aí tá tudo ok, cada um com as suas questões. Mas assim, é importante a gente falar sobre porque eu acredito e o sistêmico traz muito isso, e aí a neurociência, e aí, né, novos estudos já afirmando que nós criamos o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo. E aí eu já começo a live com qual ambiente eu quero criar durante as festas de final de ano, né? As festas de família, e aí independe de religião, né? Que não vamos entrar no tipo de festa, mas em qual festa você quer se inserir e de que maneira você quer estar nessa festa e contribuir com sua presença ou não nessas festas. Então eu acho que é muito válido e como a Ivana falou, a gente já experienciou, toda família tem questões, todas as famílias têm assuntos mais delicados, assuntos mais divertidos, e todo mundo passa por isso, né? Então eu falo que a gente também tem a opção de não querer participar e não participar, né? Então eu acho que o tema de saber o seu lugar e aí como se comportar nesse lugar e escolher estar neste lugar é de suma importância a gente conhecer, saber e aí ter a opção de escolher ou não. Justamente. E como se portar? Daí vamos para o comportamento, né? Se eu É, escolho, né, um lugar, uma ambiência, né, que é um lugar e pessoas, a Bia falou, né, eu escolho. Você realmente está escolhendo? Ou você está se vendo obrigada a ir para determinado lugar? Também tem uma visão sistêmica e eu me vejo obrigada a ir para aquele lugar, ou você realmente está indo porque você deseja? Porque nisso já vai também toda uma energia diferente. Eu quero estar lá, eu desejo estar lá com aquelas pessoas. Ah, eu vou, mas eu não gostaria de ir. Mas eu tenho que ir. Né? Também temos esses contextos dentro de famílias e tudo mais. Isso é comum e é preciso ser dito, né? Então, talvez hoje você se vê tendo que ir, mas comece a expandir a sua consciência no sentido de eu preciso mesmo? Por que que eu vou? O que eu realmente gostaria de fazer? Porque talvez você nós aqui, né? Então vamos falar de exemplo. A vida inteira, gente, é Natal em família com o sistema materno. Foi assim, desde que eu me conheço por gente. Foram raros com a família paterna, era mais ano novo com a família paterna. Mas era lá, a ceia e o dia de Natal. E assim foram por longos anos. O que não, ainda quando a gente não ia, era assim, estava morando muito longe, como está a Carol lá em Londres, né? Agora, e temos outros parentes, mas essa reunião de família, sim, até que chegou, né, um determinado Natal, não muito tempo, né, meninas? O quê? Talvez 3, 4 anos atrás. Falei, por que que a gente tem, acho que foi minha mãe, ou sei lá quem foi, tem que reunir sempre. Vamos viajar, né? Vamos. Então, assim, conseguimos quebrar isso, assim, porque era até difícil, mas como assim eu vou? Como assim eu vou me dar ao luxo, ou então, a realização de um sonho de passar o Natal, de repente, num resort, ou viajando, ou sei lá, com outro, e não tô com a minha família? Isso pesa, isso gera uma certa culpa. E aí vamos para a escolha, né? Mas a partir do momento que um faz isso, rompe-se assim, até ou traz mais leveza, né? A culpa vai vir, mas traz mais leveza para aqueles outros que também não desejam, né? Ou que um ano eu quero passar o Natal, sei lá, na neve. Não vai ser possível isso no Brasil. Então, assim, qual é o teu sonho? A partir desse momento, houve-se até um rompimento ali de um padrão repetitivo dentro de um sistema. Mas o que eu, no meu modo de ver, foi bom para trazer leveza para aqueles que não podem, né? Ou não querem estar ali. Em contrapartida,
a gente volta a reunir de vez em quando, inclusive esse ano vai ser uma grande reunião, né? Pouquíssimos não estarão presentes, justamente por causa de uma distância, mas essa é uma cultura forte. Mas o que eu quero trazer é que seja algo que você realmente goste, né? Que você deseja estar, que essa escolha seja leve e não pesada, porque daí você vai realmente desejando estar naquilo ali. É claro que a diversão, a alegria vão ser muito mais fáceis do que outros contratempos que a gente ainda vai falar nessa live. Como É foi para bem vocês, meninas? Romper. Bem interessante o que você falou, Thaís, porque naturalmente, e o sistêmico ele explica muito isso, né? Que nós temos uma lealdade muito grande, né? A gente uma das necessidades básicas do ser humano é se sentir pertencente. Somos mais leais que livres, né? Somos mais leais que livres, né? Conscientemente, a gente não tem essa noção até a gente tomar consciência disso. Consciência. Mas, e essa questão dessas festividades de final de ano, da cultura que se cria em torno disso, né? Ela é muito forte, ela parece que ela fica mais forte ainda, né, do que durante o ano, né? Então, assim, chega no final do ano, essas tradições e essa questão do pertencimento, nossa, se eu não for, vão continuar gostando de mim, né? Vou fazer diferente, vou ficar morrendo de culpa e não fui, e também vou ficar me martirizando porque não fui. O que vão falar? O que vão falar, né? E eu mesma, né? Falei assim, nossa, mas é muito forte isso. Então, a gente ter consciência que realmente é forte, que faz parte do ser humano, essa necessidade de pertencer, mas também essa decisão. Será que nesse momento, esse ano, ou nessa festividade, eu preciso estar presente, ou eu quero estar presente, ou eu tenho um outro plano nesse momento? Então, assim, isso é bem interessante tomar consciência. Primeiro, porque sim, a gente vai sofrer em algum momento, porque é natural se sentir pertencente, mas também vai ter um outro momento de tomar essa decisão. Não, eu desejo fazer outra coisa. É muito interessante. Inclusive também das questões, não só familiares, mas de outros sistemas, outros grupos, né? De amigos, de empresa, até de coisas que a gente até comentou, né, na última live, que às vezes nos puxam, né? Mas assim, eu tenho que decidir, como a Thais falou, né? Isso aqui vai me fazer bem? Faz bem eu estar naquele lugar? Vou com vontade de ir, com eu desejo estar lá, então isso faz toda a diferença, né? Então, assim, bem bacana o que você trouxe, porque realmente faz muito pouco tempo dentro do nosso sistema familiar materno que esses lacinhos começaram a ser cortados, né? E ficou mais leve. Não, esse ano decidimos assim, o outro ano decidimos diferente, né? Ou alguma coisa assim. Até porque os sistemas, né, para a gente entender, eles vão ficando maiores. Porque uma coisa é a minha família, o meu pai, minha mãe, meus irmãos. Esse é o meu sistema, né, de origem. Mas depois, a minha irmã se casou, a outra minha irmã se casou, eu tenho relacionamento, outro tem, então vão se formando outros sistemas. Então, cada um vai formar um novo sistema familiar e aí a gente vai reunindo esse monte de sistemas Sistemas. juntos. Então, assim, são muito. Então, assim, é a minha irmã com o meu cunhado. Nossa, é um sistema totalmente diferente que a gente vai conviver no final do ano. Da minha parte também. Então, isso vai conectando muitos sistemas, muitas culturas, muitas formas diferentes de vivenciar esse momento, né? E cada um na sua particularidade, com as suas questões relacionadas a esse momento do final do ano. Por isso que é tão complexo às vezes, né? Por isso que traz tantas questões à tona. Queria ouvir de vocês aí, o que vocês acham sobre isso? Eu queria acrescentar que, assim, a gente falou em ir ou não ir, quero ir ou tenho que ir. E eu vou acrescentar uma outra questão, né? Além do ambiente que eu quero criar, quais lutas eu quero enfrentar. Porque, assim,
Ah, eu não quero ir, eu tenho que ir. Tudo bem. Mas e aí, você tá a fim de enfrentar esta questão de ligar para o seu pai, para sua mãe, para sua família e falar: eu não vou esse ano, eu vou fazer outra coisa. Como as meninas falaram, vai ter uma culpa, talvez você vai conseguir fazer outra coisa, mas vai ficar pensando eu devia ter ido, ou vai gerar uma briga, porque seus pais vão falar como é que você não vem, onde já se viu e não sei o quê. Então, assim, tá afim de encarar essa luta, tudo bem. Talvez você ainda não está afim, você ainda não está preparado, entende? E aí você vai ter que ir, porque muitas vezes a gente tem que ir para pertencer, porque é assim, porque sempre foi assim e ninguém questionou, e eu ainda não estou pronto para enfrentar essa luta. E tá tudo bem também, né? E está tudo bem. E aí, de novo, além de ter que ir, eu ainda consigo ter a escolha de qual ambiente eu quero criar. Eu tenho que ir, mas então eu vou sendo o brigão, o que fala demais, ou o que causa uma confusão, ou não. Eu vou escolher ter que ir, mas eu ainda também vou escolher ser o que vai tentar se divertir apesar dos pesares. O que vai tentar levar uma alegria apesar dos pesares. Apesar de ter que ir, eu vou ainda levar um pouquinho de amor, vou levar um presentinho. Não sei. Mas assim, o que eu quero trazer é que a gente tem essas escolhas. Mesmo tendo que ir não querendo, porque eu não estou afim de enfrentar essa luta ainda, eu ainda tenho a opção de escolher como eu vou e como eu vou me comportar e que lugar eu vou querer ocupar no final do ano nessas festas, porque esse é o tema da live, né? Qual é o meu lugar? Eu tenho a opção de escolher qual é o meu lugar e como eu vou me comportar e que ambiente eu vou criar para mim. Talvez tenha confusão, talvez tenha. Eu vou escolher participar da confusão ou não? Eu vou escolher participar da alegria ou não? Eu vou ficar emburrado porque eu não queria estar aqui. Então, eu quero deixar isso assim muito claro que a gente é adulto e a gente tem escolhas e toda escolha tem uma reação, né? Como as meninas falaram, talvez eu escolha não ir, talvez eu escolha romper a corrente aí, o laço e fazer alguma coisa diferente. Sim, mas tem uma reação boa e tem talvez a reação de culpa, a reação de ficar pensando, talvez uma reação de briga com seus pais e irmãos, enfim. Mas a gente tem essas escolhas e a gente pode escolher, tá? A gente tem essa liberdade como adulto aí de escolher como vou me comportar e quais lutas eu quero enfrentar. Exatamente, Ah, Bia, porque eu acho que a grande questão é, ao escolher, realmente esteja em estado de presença e fala, eu vou aproveitar da melhor forma possível, né? Porque eu falo que a diversão já começa na organização. Pelo menos sim, para nós. O nosso sistema é altamente divertido. Então, não seja aquele que se alguém falasse, ai, arroz com passas, não gosto de passas. Tá, leva outra calma, coisa. vai com outra coisa. Não, não deixa passas estragar o seu Natal. Entendeu? Porque É, às vezes é coisas pequenas que isso. mas a reação por quê? Porque, lógico, deve ter algo mal resolvido ali para trás, né? Mas então é trazer a consciência de que não vai ser a uva passa que eu não gosto, ou o panetone que eu não gosto, ou sei lá o que vão colocar que você não gosta, que vai estragar. Né? Foca naquilo que você gosta, naquilo que é bom, naquele momento de confraternização, né? Então, se hoje você está indo para o seu sistema familiar, a gente não sabe também o dia de amanhã, né? Qual vai ser a próxima oportunidade que você vai estar reunindo-se com essas pessoas? Por isso que eu acho que é muito bom, é que a Bia falou, independente da sua escolha, né? Observe a sua reação e seu estado de presença lá. Porque atritos podem surgir? Pode. Mas aí, qual vai ser a sua reação? Qual que é o teu lugar? Porque é justamente sobre isso. E reuniões, se numa reunião de família, de um almoço de final de semana já pode dar uma discussão, quiçá quando junta um monte de sistema, como a Ivana bem explicou ali. Então, o seu sistema de origem, o sistema que seu irmão formou, que a sua irmã formou, que a sua prima formou, e assim vai.
Então ali a gente tem um sistema materno, mas que ele já se ramificou, né, Bia? É. Então vem, e cada um tem uma opinião. Até assim, mas o amigo secreto. Não, porque na minha família sempre fez assim. Na minha, tá, talvez na minha foi assim, mas vamos fazer algo diferente. Podemos experimentar novas coisas. Não precisa ser sempre mais do mesmo, né? É se abrir a novas experiências e se observar principalmente no momento em que talvez tenha um atrito e você tá ali naquele meio, não é mesmo? Seja entre seu pai e sua mãe, ou entre irmãos, ou entre primas. Qual que é o teu papel ali? Ou você nem é para estar ali? Por que que você está ali? Qual que vai ser a sua reação? Então, observar muito o que você vai falar e do seu lugar, né? Porque, lógico, ali, perante pai e mãe você é filho, perante seus filhos você é pai e mãe, com as suas primas, né? De repente você é convocado para uma reunião, de repente você é chamado para dar uma opinião. Então, respira, né? Se precisar, pede alguns momentos para refletir antes de externar algo. Aqui pensando num momento, às vezes, assim, de conversa difícil que pode ter. Que isso acontece, gente. Já aconteceu no nosso e a gente sabe que acontece. E assim como, né, observar no momento também de muita alegria, muita festividade, qual é o meu papel ali, né? Eu tô aqui para agregar ainda mais alegria ou tô aqui para jogar um balde de água fria em todo mundo? Essas são as escolhas. Exato, esse é o papel. Qual vai ser o meu papel ali dentro? Então, é a escolha sua. A Bia trouxe muito bem a escolha da minha reação, a escolha do que eu vou fazer ali naquele momento, sabe? E a gente escolhe todo dia, todo momento. E, assim, eu achei fantástico que a Bia colocou do ambiente, porque a gente vai, nesses momentos, principalmente, a gente vai estar sempre lidando com dois ambientes no mínimo, né? Que é o meu ambiente interno, e nesse eu tenho controle, Um controle né? Eu maior, posso né? decidir o que eu vou fazer, e vai ter um ambiente externo que eu não tenho controle do que vai acontecer ali, de como as coisas vão se desenrolar, de o que as pessoas vão falar, como as pessoas vão agir. Então, assim, é super importante essa coisa dessa questão do lugar, porque ele tem muito a ver com esse lugar do ambiente interno. Então, assim, eu posso olhar para mim e dizer, como a Thais colocou, como eu vou reagir a isso, né? Ou eu vou me ausentar aqui em alguns momentos, eu vou me retirar, eu faço parte disso aqui, desse momento, ou eu prefiro não fazer parte, né? Porque quando a gente fala, como a Thais colocou, estar no seu lugar, no ambiente familiar, ele tem muito dessas relações, né? Então, se eu estou, né, por exemplo, estou indo para a casa dos meus pais. Na casa dos meus pais, a casa é deles, né? Eu sou filha naquele lugar. Naquele lugar existe já uma forma de organização daquela casa, uma dinâmica, uma forma de fazer as coisas, de dinâmica mesmo Dia da casa a dia, no dia a rotina. dia da rotina, das escolhas, do jeito que faz, da comida, da forma de fazer a comida e tudo mais. Eu vou chegar e querer me colocar ali como dona da casa, né? Ou achar que eu sei mais do que aquela pessoa que está ali e que me Te trouxe a vida, por recebendo. exemplo. Tanto É. da minha casa, como dos meus tios. A partir do momento que eu entro em um outro ambiente que não é o meu, aí eu acho que a grande palavra é o respeito, né? Eu vou respeitar aquele sistema, aquela família, aquela cultura e vou me colocar no meu lugar, né? Eu estou ali como filha e que não moro mais naquela casa há muito tempo, então eu vou respeitar aquilo. Então isso já é para mim assim um exercício enorme, assim, de se colocar num lugar, é muito isso. Eu vou respeitar qual é a dinâmica desse lugar que eu entro, qual é a dinâmica desse sistema que eu estou entrando aqui agora, né? Que eu tô fazendo parte, que não é mais o meu,
hoje eu já tenho outro. Então, isso aqui para mim acho que é um primeiro passo aí. Da mesma forma, nas reuniões, né? São muitas culturas diferentes, É. são muitas opiniões, são muitas pessoas, cada um com a sua dinâmica, né? Então, eu acho que esse se colocar no lugar é muito importante nesse sentido. E eu acho que uma outra questão também é quando a gente olha a dinâmica familiar, né? Eu sou a irmã mais velha, eu tenho 3 irmãos mais novos, mas eu sou irmã, né? Eu não sou mãe deles. Eu sou a irmã mais velha. Então, quando a gente olha e se volta essa informação, eu sou a irmã mais velha, eu sou a filha né, do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu venho, que eu coloco nesse lugar, que é o meu lugar na família, também dá uma segurada aqui no meu ambiente. Então, se eu sou irmã, será que eu tenho permissão para estar intervindo em alguma coisa? Né? Da mesma forma com meus pais. Eu sou filha. Será que eu tenho? Será que eles me pediram alguma opinião? Será que alguém está me perguntando o que eu acho, o que eu penso? Eu já vou sair falando, né? Eu já vou botando pitaco na vida do outro, né? Assim, que é muito comum, né? A gente começar já a se meter. Então, eu acho que se voltar pro, pro quadradinho, é super importante nesses momentos, né? É a consciência, tá consciência, tá? Qual que é o meu lugar aqui? Então, essa pergunta é super, super legal de ficar atento nesses momentos. Qual que é o meu lugar aqui, né? Sou filha, sou irmã, sou prima. Alguém me perguntou? Alguém quer saber minha opinião? Ô, Ivana, eu acho que isso é super importante para todos nós, né? A gente está falando qual é o nosso lugar. Só que esse lugar, como a Ivana deixou claro, ele muda dependendo da pessoa com quem eu estou conversando, dependendo da pessoa que eu estou me relacionando, porque assim, a gente está falando muito de irmos para a casa dos pais, né? Que é o que vai acontecer com nós aqui. Mas antes de eu ir para casa, eu vou dar um exemplo meu, né? Antes de eu ir para a casa dos meus pais, eu vou na casa do meu sogro e da minha sogra. Então aqui tem uma outra questão. Lá eu tenho um outro lugar, né? Qual é o meu lugar dentro da casa do meu sogro e da minha sogra? Quem sou eu lá? Lá, porque assim, é uma linha tênue que a Thaís trouxe uma questão de estar presente e atento para isso. Que eu estou dentro talvez, vou dar o exemplo da sogra e do sogro, eu estou dentro da casa da minha sogra. Lá eu sou só nora com relação a eles. Eu sou esposa com relação ao meu marido. E eu sou mãe dos meus filhos. Então, só nesse exemplo, eu tenho 3 papéis diferentes, 3 lugares diferentes, dependendo de quem eu estou falando. E eu preciso estar atenta por quê? Porque as minhas atitudes, a minha fala, o meu comportamento muda dependendo com quem eu estou falando. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque nessas cruzadas dessa linha aí que talvez os conflitos surjam, talvez a confusão ocorra, talvez, né, os atritos ocorram. Então a gente precisa estar atento. Que lugar é esse? Que lugar? Eu estou falando com os meus irmãos. A Ivana trouxe muito a questão assim, pediram a minha opinião, entende? A gente tem que estar muito atento, porque tem isso assim, às vezes bebe um pouco mais, come um pouco mais, tá todo mundo né, exacerbado, feliz, o que seja, a gente vai falando. E aí? Precisava falar? Alguém pediu? De que maneira eu falei? Talvez pediram, mas como eu falei também isso? Como eu me expressei? Foi de uma maneira amorosa? Foi de uma maneira respeitosa? Então, o estar atento e conhecer quais são os meus lugares nesse ambiente em que eu estou é muito importante para que você também não se envolva ou não fale e termine, né, as festas, as confraternizações de uma maneira tranquila e leve, né? Porque aqui também, de novo, a gente está falando de reuniões familiares, mas a Ivana trouxe em algum momento as reuniões, as confraternizações de empresa, as confraternizações de amigos, e aí? Também ocorrem essas coisas porque são sistemas diferentes, culturas diferentes e tudo mais. Então, a gente estar atento e reconhecer esses lugares que a gente ocupa e dar a opinião
e se envolver desse lugar, sem sair desse lugar e sem ultrapassar essa linha tênue que ela existe, né? Muito bem colocado, Bia. O respeito, né, que é uma outra palavra aqui, então, estado de presença, atenção plena, respeito, porque às vezes vão pedir a tua opinião e às vezes você não Sim. está preparado para dar. Então, às vezes você também pode se adbicar com respeito, falar, eu sinto muito, eu não Não vou tô me com uma envolver. opinião, não vou me envolver, eu não tenho conhecimento sobre o assunto e tá tudo bem. E assim como a hora de você dar uma opinião, é muito importante. Vamos trazer o exemplo da Ivana. Então, tá o pai e a mãe pedindo a opinião dela. Ela dar a opinião da posição de filha, do lugar de filha, ou do lugar de irmã, ou do lugar de prima. Então, para quem é, né, a mensagem que eu vou passar? Para quem que eu vou estar falando? E mesmo você, às vezes, tendo uma opinião diferente, que às vezes a sua opinião vai ser diferente de todo mundo. Não está errado. Desde que você fale ela de forma respeitosa, você vai saber escutar o outro e o outro vai saber te escutar. Ah, mas ele não concorda, mas eu não estou falando que é para ele concordar. É simplesmente você expressar a sua opinião. Que a hora que fala, não, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, porém, o meu ponto de vista para esse contexto é isso aqui. E tomar, lógico, muito cuidado, e a Bia falou muito bem, porque tá todo mundo na festa, né? Então, de repente, você vai e fala, né? Você já bebeu demais, comeu demais, tá empolgado demais, viu um monte de coisa que não gostou, viu um monte de coisa que gostou também. E se eu sou de outro sistema, eu trago as informações do meu sistema. Então, isso também vai influenciar na minha opinião. Porque a Bia, ela vê um contexto de acordo com o que ela viveu, com as crenças dela, com as lealdades, com a expansão de consciência que ela já tem. A Ivana tem o ponto de vista dela, o meu, e eu tenho o meu. Podem ser conexas, podem ser condizentes, sim, mas também podem ser divergentes. Então, estar no seu lugar é você também respeitar a opinião do outro, mesmo que a sua seja diferente. Tá? E uma outra coisa que vocês falaram aí, que a Ivana falou, né? Então você chega, né, na casa da sua mãe, do seu pai ou do seu sogro, sua sogra, né? E o café da manhã talvez é totalmente diferente do seu. A hora, né? Minha mãe até brincou, o hotel vai fechar, tá hora, vocês vão tomar café, só almoço, né? Ria, aproveita, curta, né? O processo, o momento disso. E se você souber, né? Quem já vai para um autoconhecimento, né? Às vezes você sabe a linguagem de amor da sua mãe, do seu pai. Então, faça, né? Transmita para ela na linguagem dela. Então, vamos lá, né? As nossas mães que são tudo atos de serviço. Então, vá colocar uma mesa para ela, ou vai fazer a salada, ou vai lavar uma louça. Ela vai entender que você também está transmitindo amor naquele, mesmo que isso não seja a sua linguagem. Então, estar atento, pelo menos nesses que a gente tem mais proximidade, a gente sabe. Então, sempre do seu lugar, eu também posso expressar amor. É isso que eu queria contribuir. Que lindo, Thaís. Eu queria trazer um exercício que eu fiz algumas vezes depois, né, dos conhecimentos sistêmicos e que é bem interessante, assim. É bem simples, né? Porque às vezes uma pessoa começa a falar contigo e às vezes ela tá numa posição muito de vítima, muito reclamando, assim, numa dinâmica completamente diferente da sua. Vou dar um exemplo dessa questão de estar muito na vítima, né? E ali você pode ficar numa posição de se unir a ela, né? Falar, não, realmente, tarará, né? E aí começa todo o seu lado vítima ali também. Ou se irritar com aquilo e já, né, ir para uma, né, pra uma pessoa que vai confrontar e tudo mais. Ou simplesmente você escutar e deixar aquela informação passar, né? Então, assim, um exercício muito interessante é que nesses momentos que você sente que
que aquela conversa está mais difícil, né? Ou você não quer se conectar, talvez, com aquela dor que você já viu que a pessoa realmente ela está num momento complicado, ou querendo que você se alie a ela, né? Que você seja aliada, Confirme. confirme tudo aquilo, coloca a mão no joelho, né? Ou cruza as mãos, alguma coisa que você consiga, naquele momento, permanecer em estado de presença, né? Então, você tem um código ali com você mesmo, a pessoa começou a falar alguma coisa, vai lá e põe a mão no joelho. E aí você vai ficar lembrando a tua mão no joelho e vai ficar lembrando, eu não vou me conectar com isso aí. Vou deixar ela falar, né? Vou ser empática, tudo mais, mas eu não vou me conectar. Então, eu já fiz essa experiência, é bem interessante, porque você não conecta, né? Você fica ali no teu estado de presença. Então, assim, tem alguns mecanismos ali que te ajudam, né? Algumas coisas que te ajudam a não entrar nesses momentos. Porque eu acho assim que uma coisa que talvez seja muito interessante a gente falar agora, que foi o que a Bia trouxe bem no começo, qual o ambiente que eu quero criar, para que realmente eu vá para esses momentos com uma intenção, né? Uma intenção muito forte, assim, uma intenção muito clara. E que eu possa ir puxando essa intenção em todos os momentos, né? Porque vão surgir muitas coisas, a gente sabe. Coisas que a gente nem imagina e realmente não tem controle desse ambiente. Mas a gente sair da nossa casa, da onde a gente vai, ou quando a gente vai receber Receber. também as pessoas dentro do nosso ambiente, daí, a gente intencionar. O que que eu quero para esse momento, né? O que que eu quero para esses momentos? O que que eu quero com essas pessoas? Que emoções, que sentimentos que eu quero criar aqui. Então, assim, a gente orar, intencionar, isso vai fazer muita diferença, né? E a gente ter, né, cada um puxar de alguma forma algo que seja um símbolo, né, que nos conecte. Ah, eu vou usar um anel que vou estar com ele o tempo inteiro e ele vai me lembrar que eu quero intencionar que esse ano seja dessa forma. Então, assim, alguma coisa, né? Cada um vai ter Âncora, né? uma âncora, né? Que a gente fala que são as âncoras que conectam essas informações que a gente intenciona para a gente conseguir mantê-las, né? Manter esse sentimento que a gente possa fazer nesses momentos. Então, eu acho que isso é bem importante, que nos ajuda a estar presente, né? Que a gente falou no começo, que aí é o grande desafio, né? Porque a gente vai estar o tempo inteiro sendo bombardeado, né? Bombardeado no bom sentido, mas Uhum. assim, vão vir muitos sentimentos, vão vir muitas informações, vão vir sentimentos nossos também, né? Porque nós somos espelho, né? Na partir do momento que me incomoda demais, é porque é algo meu, com certeza, né? Nós somos um espelho. Então, se aquilo tá me incomodando muito, aquilo é muito meu, né? Então, mexe lá nas profundezas. Então, a gente ter essas âncoras nos ajuda, para mim, ajuda muito nessa questão de estar presente, né? E voltar. Oh, voltei. Voltei para o planeta Terra, voltei para o meu ambiente, né? Voltei para minha casa aqui. Não sei vocês, o que que vocês. Quais são as estratégias? Ô, Ivana, eu achei muito legal, assim, eu nunca tinha pensado nisso ou ouvido essa questão, e faz muito sentido, porque, assim, ele nos traz nessa presença e nos lembra qual foi a minha intenção. Porque a Ivana trouxe, o anel, então eu vou usar um anel, porque aqui eu olhando para esse anel, eu mexendo aqui no meu anel, eu vou me lembrar que a minha intenção na festa específica ou na confraternização específica deste ano é me sentir feliz, em paz e bem com aqueles que estarão lá. No momento que acontece alguma coisa que eu discorde, que eu não goste, ou que alguém me tira do sério, ou que alguém peça uma opinião que eu não quero dar, que eu acho que eu sei que vai incomodar. Aqui, ó, a história da âncora, né? Então, anel, então, o anel, um colar, né? Quem gosta de ficar mexendo no colar, sei lá, alguma coisa assim, para te lembrar. O que eu vou
fazer, o que eu vou falar, a minha reação está condizente com aquilo que eu ancorei aqui, com a minha intenção para esta confraternização? Não. Então não faça. Não faça. Né? Porque já vai contra aquilo que você intencionou em estar lá, em estar fazendo, em estar sentindo. Então eu achei genial. Com certeza eu vou, vou fazer. Adorei. Já vi que Adorei. vão estar as três já, né, no final do... Eu tipo, tá. Já Então, sei. é isso, sabe? Uma conversa com alguém, um familiar ou um amigo, alguém que realmente você vê que tá te drenando a energia, que aquilo não tá. Ou você quer dar uma opinião, porque você sabe que. Mas você sabe que a pessoa talvez não vai Porque às escutar ou vezes vai. vem a raiva, né? Raiva porque não Isso! concorda, raiva Tá, porque não tá não certo, tá, raiva você porque, tá cara, o que vendo, que você tá né? fazendo da tua E, vida? mas e aí? Tá condizente aqui com o que eu tô intencionando para esse final de ano? E isso, assim, é a gente também pensar que não é uma fuga, não é uma forma de fuga, é uma forma de se concentrar naquilo que realmente você quer para você, né? O que realmente você, esse ambiente que você quer criar. Porque daí eu venho com uma outra pergunta que me veio ali antes da live, que é assim, qual pessoa eu quero ser após as festas, né? Como é que eu quero começar esse ano? Sendo que tá todo mundo falando que criou a briga, que criou a discussão, que discutiu, ou que bebeu demais, ou que deu vexame, ou que ficou feliz demais, ou que não sei o que, né? Como eu quero estar após essas festas? Eu quero estar leve, tranquila, ir para minha vida, ir para minha casa, né? É pra gente pensar nisso. Qual luta eu vou brigar para depois eu pensar nela após as festas, né? Com certeza. E ter uma pergunta dessa te leva a refletir, né? Antes de Antes de ir. falar. Antes de falar. E essa questão da âncora, nossa, Ivana, amei. Amei Aham. mesmo, sabe? Que pessoa você se propõe a ser e aquilo que você é, você acaba reverberando no outro também. Então, se eu Sim. quero ir lá para viver um momento de alegria, de felicidade, de união, de paz, é isso que você vai transmitir. Então, e a gente, lógico, é tomado por desafios, dinâmicas que às vezes são inesperadas. Então, ter uma âncora, ou se não ter uma âncora, respira. Respira, sai do ambiente. É. Sair do ambiente também é uma forma. E não é falta de respeito. Gente, eu preciso sair um pouco. Quem nunca pediu para sair do ambiente? Eu preciso sair um pouco. E às vezes sair evita conflitos maiores, né? Evita discussões mais acirradas e tudo mais. Então, sair, às vezes, também você vai estar saindo, inclusive, de uma triangulação, que a Ivana também falou aqui da vítima. A vítima, ela procura aliados para confirmar a sua dor, para confirmar o seu vitimismo. E aí você vai ser aquele que confirma, ou você vai ser aquele que salva, porque também ela busca salvadores, ou você vai ficar no seu lugar. Ai, como faz isso? Bom, vai do autoconhecimento, mas uma boa questão é: isso faz sentido para você? Começa a fazer perguntas para a pessoa, né? O que você ganha com esse lugar aí que você está querendo, com isso que você está desejando? Eu não estou no seu lugar, fica difícil para mim expressar uma opinião aqui. Talvez no seu lugar eu agiria diferente. Então, sempre entende que a Ivana também falou muito bem, que se o problema do outro te atingiu, é porque você também está com esse contexto. Se eu estou num ambiente que algo está tá me causando raiva, né? Tá me causando assim, não concordo com isso aqui, nada a ver. O que é? Por que aquilo ali está me atingindo? O que está por trás disso? Então, se tem uma palavra, né, que eu falo assim, que mudou a minha vida, eu tenho certeza delas também, é esse autoconhecimento. A Ivana achou essa âncora aí, essa posição da mão no joelho. Na hora que você falou, eu já coloquei a mão no joelho. Eu também. Na hora!
É o Para me lembrar disso. autoconhecimento, Ivana. A gente acessa isso através do autoconhecimento, não é mesmo? Com Seja certeza. através de uma mentoria, de um livro, de uma live, do que for. Você para de viver num piloto automático e começa a observar mais as coisas, né? Então, eu achei incrível, adorei, já vou adotar aqui. Eu sabia de outras técnicas para uma reunião e tudo mais, para fala, né? Tem até As asanas, né? Que fala, é, né? as músicas. É. Então, já gostei. E o que A eu acho dica. importante também a gente entender dentro disso, realmente do autoconhecimento, é que as emoções elas virão e Uhum. fazem parte. Não tem, se você está vendo uma situação que você não concorda, lógico que você vai se indignar, né? É óbvio. Você não vai passar, você não virou, né? Não é algo que não vai te afetar. Ela vai afetar. Mas qual é a reação que eu vou ter, como eu vou reagir a isso é a grande questão, né? Porque nós vamos ser tomados sempre, nós sentimos todas as coisas, tudo que está ao nosso redor, o nosso ambiente nos influencia a todo momento, as pessoas nos influenciam a todo momento, a gente tem bilhões de sensores, né? De sensores, de receptores sensíveis, né? Então a gente está recebendo isso, mas aí a forma como eu vou expressar isso, a forma como eu vou reagir é que faz toda a diferença, que é o que a gente, né, vem falando a live toda, né? Que é aí entre receber e repassar é que está o processo de se colocar no lugar É. e, e responder, né? Não reagir. Como eu vou responder ao que eu estou recebendo, né? Todas as informações que eu estou recebendo. Então, assim, a gente não vai passar ileso, óbvio que não, porque não vai nunca passar ileso, né? Porque nós sentimos, nós somos seres sensíveis. Mas a forma como nós vamos responder ao que sentimos é que né, toda a nossa questão aqui de trazer esse autoconhecimento e se colocar no lugar, no nosso lugar, né? E eu acho que o nosso lugar tem muito a ver com essa empatia de ver o lugar do outro também, né? As questões do As outro também, né? questões do outro, né? Acho que outro É. exercício para mim assim fantástico assim, quando realmente você tem algo com alguém, alguma coisa que ficou ainda, Uhum. sei lá, né? Mal Às vezes resolvida. mal resolvido, ou ficou alguma coisa ali. Um exercício muito lindo é quando você enxerga atrás dessa pessoa o pai e a mãe dela. É, É transformador. É é. transformador. Assim, acho que foi um dos exercícios mais poderosos que eu fiz, foi esse, assim, né? Você enxergar atrás dessa pessoa Além dela, né? além dela. É. Então, tudo que ela traz. E ali tentar, né? Apaziguar tudo isso, né? No sentido de que, ok, talvez essa pessoa chegou até ali com o que ela tinha, Isso. né? É. Então E é é muito poderoso também, muito, né? muito. Muito poderoso, assim. Então, esse se colocar no lugar e ver o lugar do outro é isso. Enxergar ela além, né? Que ela tem muito ali, né? E ela chegou até ali. Talvez aquele ali seja o ponto dela, né? É, é. Nossa, é fantástico. E assim, é até uma outra dica maravilhosa para a gente poder fazer, quem tem, e às vezes é um familiar, é alguém próximo que você tem alguma questão ainda mal resolvida, fazer até antes de encontrar a pessoa na confraternização, né? E você já vai um pouco mais resolvido, né? Pelo menos internamente, olhar, porque eu ia adicionar isso, a gente entender que, ainda mais quando se reúne famílias, né? Todo mundo tem os seus traumas, todo mundo tem as suas questões. Então, a Ivana trouxe esse exercício realmente é maravilhoso, porque você consegue enxergar além desse trauma, além do que ela me falou e me doeu, além do que ela me fez. E assim, gente, não é porque eu vou esquecer isso e eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Não é. É a gente também. Onde eu quero despertar
despender a minha energia? Eu quero ficar aqui remoendo o que ela me fez ou não? Eu quero resolver, porque também isso me causa mal, né? Então eu olho além dela, eu olho além do que ela me fez e talvez ela fez por questões sistêmicas, por traumas dela que a gente não sabe, vai muito além, né, do que a gente vê com os olhos físicos, né? A coisa vai muito mais profunda. Então, realmente esse exercício também é maravilhoso e a gente consegue fazer antes É desse isso que eu ia encontro, falar. Eu acho né? que olha assim, é poderosíssimo isso quando você faz É. antes. Você imagina a pessoa ali, imagina o pai, a mãe, visualiza, né? O pai, a mãe e todo mundo que tá ali. E faz Uhum, essa conversa, né? Faz uhum, essa conversa mesmo com essa pessoa antes de é. encontrar. Você não precisa, talvez, falar nada quando você encontrar essa pessoa. Você Isto. vai ter falado antes, você vai ter mentalizado antes, você vai ter. Porque, gente, todo esse invisível que tá aqui, ele tá aqui, né? Faz E está parte conectado, estamos conectados a nível completamente. energético, a nível celular, e aí falando de sistêmico, a nível de campo morfogenético. Então, se eu faço isso mesmo sem a presença física, a minha intenção já se conectou àquela pessoa. Então, talvez você realmente, fisicamente, talvez não vai precisar falar nada, porque você já conseguiu olhar para aquilo antes de ver a pessoa fisicamente. É maravilhoso. É um exercício bem poderoso mesmo, Ivana. Gente, o campo é soberano, né? Eu tinha escrito aqui. Você estava falando, antes de começar esse assunto, eu falei conciliação. Daí vem a Ivana e fala o exercício. Falei, "Ai, gente do céu." E é sobre isso. E essa conciliação é interna, né? Sim, A Bia falou, você não precisa ir Uhum. lá falar pessoalmente com a pessoa. Porque a partir do momento que você consegue essa conciliação com o outro, a maior conciliação que você vai conseguir é com você mesmo. Com certeza. Aí vai te dar uma paz de espírito assim tremenda, né? E às vezes é difícil sozinho, procura ajuda, procura ferramentas que te auxiliem nisso. Então eu tinha anotado aqui, né, conciliação, porque a Bia jogou uma pergunta e eu já respondi ela aqui no meu caderno. Que pessoa quero ser após as festas? Gente, quem não respondeu ainda, pelo amor de Deus, não deixa para amanhã. Eu tive isso por muito tempo. Aí depois eu respondo essa pergunta, depois eu faço uma lista, depois eu. Faz agora. Tá fresquinho tudo, né? Eu respondi aqui rapidamente, eu quero sair melhor do que eu cheguei. maravilhoso. Então, se eu quero sair melhor que eu cheguei, o que eu tenho que fazer? Desde buscar essa conciliação antemão, porque daí eu escrever, né? Conciliação, né? Assim como se você sentir de fazer algo, né, presencialmente, com a sua mãe, com seu pai, ou com um irmão, ou com uma prima, um primo, um tio, uma tia que você sente, né, que tem algo. Às vezes você não precisa falar, você olha para a pessoa, né? A pessoa, ela vai saber de certa forma, o inconsciente dela vai saber. Faz, né? Emite palavras de paz e de conciliação. Você vai sair beneficiado e você vai sair uma pessoa muito melhor do que entrou. E tudo tem um para quê. Então, nós, né, estamos indo para uma reunião de família, né, cidade natal, família materna, né? Para quê, né? Por que que eu estou lá? Também tem um para quê. Vamos ampliar a consciência, né? Tem um motivo de eu estar lá esse final de ano e reunir tantas pessoas ali em volta de mim. Para que eu estou ali? Né? Por quê? De repente você está ali fazendo uma reunião, caramba, quantos ancestrais teus quiseram estar ali? Ou quantos parentes talvez gostariam de estar aqui e também não podem estar? É. Quantos já se foram, né? Eu tenho a oportunidade de estar ali. Voltamos para o início da live, estado de presença, né? Daí vamos mais, né? Gratidão e tudo mais. Então, estar numa vibração alta é fundamental também para evitar conflitos ou que eles sejam apaziguados o mais rápido possível. Talvez alguém está assustado, caramba, só falar em conflito? Não, gente, o que acontece? E a gente quis Sabe? trazer coisas aqui para dar uma boa solução, né? É. E às vezes a pessoa ela vai ressentida para um lugar desse e volta pior. Então, olha as dicas que nós deixamos aqui. Já começa as reconciliações de antemão
para que Isso. você volte de lá melhor do que você chegou. Obrigada É. pela pergunta, Bia. Nossa, maravilhosa mesmo. Não, e é engraçado porque você falando, me veio uma outra coisa, porque a gente está falando, né, das nossas relações com familiares, enfim. E aí eu quero trazer uma outra coisa que eu tenho certeza que a maioria, não posso generalizar, mas assim, a maioria vão participar de confraternizações com crianças, né? Que ou é filho, ou é sobrinho, ou é filho do primo, ou o que seja. E aí, assim, a gente também pensar que o exemplo, né? Qual exemplo eu estou deixando? Qual memória eu estou criando na cabecinha dessas crianças, sabe? Porque daí, não, são meus sobrinhos. Tá, então eles vão lembrar que eu era a tia doida, barraqueira, que amava, que brigava, ou eu era a tia feliz, que brincava. Mas aí a gente tem que se perguntar isso. O que eu estou deixando na memória dessas crianças? Porque gente, quem convive com criança sabe que é o exemplo. Não adianta eu falar que eu sou a tia feliz, se chega num momento desse, eu sou a tia barraqueira. Não A é? A tia gente chata, a tia ri. legal. É a tia chata, a tia... A gente se perguntar isso, sabe? As crianças estão vendo, e essas crianças hoje em dia, gente, muito diferente de quando a gente era criança, eles estão atentos a tudo. Eles podem estar de costas para você, mas eles sabem o que está acontecendo e até o que você está sentindo, porque como a gente já falou, estamos todos conectados. O que eu estou sentindo? Eu estou feliz ou eu estou com raiva? Como é que eu vou reagir a isso? E a gente se perceber nesses ambientes e que exemplo eu estou deixando, que memória eu estou criando, né? Eu acho que é de um outro ângulo também, né? E talvez aí seja uma forma de você ancorar também. Se Também você não quer um objeto, na hora que vê, gente, olha para alguma criança e fala, isso. não. Faça E por aí? ela o que talvez você esperou da sua mãe, do seu pai, da sua Isso. tia, da sua mãe, não teve, né? Quando você está lá buscando aquilo, você está deixando de dar algo também. Então, é muito válido, Bia. Maravilhoso. Maravilhoso. Você vai ser qual tia? O campo é o Tia chata ou campo, tia né? legal? Ai, vai surgir um monte de tia legal agora. Legal. Vai. Ai, fala, Não, Ivana. porque eu tinha notado bem isso aqui, era outra coisa, o intencional. E as memórias que eu vou criar nesses É, momentos, é. né? Para mim, para essas crianças, Sim. que são grandes oportunidades. Então, se eu fico olhando para trás, né, com o que já foi, tenho uma grande oportunidade, né, de coisas ali que ficaram lá atrás. Tem uma grande oportunidade de criar nesse momento memórias incríveis para mim, né, para É, ressignificar às vezes alguma coisa que não tenha sido legal nesse momento. E aí, quando a gente fala das crianças, minha nossa, né, criar memórias que são muito mais valiosas do que presentes são as sim. memórias. Exato. Sim. Elas não vão Exato. lembrar do presente que ela Não. ganhou, dos presentes que elas ganharam, elas vão se lembrar das coisas que aconteceram ali naquele lugar, É, né? Com aquelas é, pessoas, aquilo que foi criado ali naquele momento. É isso que Momentos, elas vão né? lembrar, isso que vai ficar registrado é, ali. é. É porque me fez lembrar. Eu falei, talvez já tenha gente pensando, mas eu não tenho dinheiro para comprar presente para todo. Não é isso que nós estamos Não. falando. Bem pelo É, contrário. é momentos, porque, gente, daí eu lembrei lá da avó, né? Que ela pegava um rolo do papel higiênico e disso ela fazia um brinquedo. Seja É. criativo, né? Vá brincar, vai pular corda, vai fazer aquilo que talvez você fazia quando criança e foi se esquecendo. Vai fazer um bolo, vai quem tá no quintal, né? Consegue ter acesso à Aham. natureza. Fazer coisas, momentos de interação, Uhum. né? Ou brincadeiras, né? Quantas brincadeiras a gente tinha, né? É Amarelinha. um piquenique, uma Ai, cabaninha, sei lá, um desenho, e daí né? incentivar eles, tá? Agora cada um inventa algo para colocar nessa Isso. brincadeira. É, E aí a Ivana falou, é isso que eles vão lembrar. é. Porque Com se certeza. você É isso que a gente perguntar lembra, né? para o teu sobrinho, Uhum. pro teu filho, o que que você deu o ano passado de Natal, talvez ele saiba, mas ele vai parar um pouquinho para pensar. Onde estava, com quem, fazendo o quê? É rapidinho. Verdade, verdade. Porque
é isso, né, Carol? Essas crianças precisam ser lembradas das nossas brincadeiras. Também, porque hoje as crianças, muitas dentro de apartamentos, com muito mais acesso à tecnologia. Então, talvez essas reuniões de família são uma oportunidade de tirar um pouquinho das telas, fazer umas brincadeiras diferentes, ou ir para a natureza, né? Quem consegue, às vezes, ir para uma casa, ter um pouco mais de espaço. Enfim, é nesse sentido também da gente ir lembrando, né? Do que a gente lembra. Eu não lembro, talvez você vai lembrar de uma bicicleta que você ganhou, porque era um presente que você queria muito. Mas a minha filha não lembra o que ela ganhou ano passado. Pra eu te falar a verdade, que nem eu lembro o que eu comprei de presente. Mas assim, eu lembro o que a gente fez no dia de Natal, na noite de Natal, onde estávamos, com quem estávamos. Então, e a vida é feita de sentimentos e sensações. E esses sentimentos e sensações pode vir de um brinquedo? Pode, mas é muito mais de uma experiência vivida, de uma situação que aconteceu, ela boa ou ruim, que você vai criar essa memória. Então, eu acho que para finalizar, né, a gente também lembrar dessas relações com as crianças. E aí com a nossa criança interior, que eu nem vou adentrar, senão a live não termina. Não terminamos. Vamos agradar a nossa criança interior, né? Um grande momento, um grande momento. Grande Assim. oportunidade. Nossa, maravilhoso para isso. Bora lá, gente. Daqui o quê? Hoje é Ai, dia hoje já é dia 9. Não, 10 dias, 12 a gente se encontra. exatamente. Vamos Mas dar assim, gente, assim, acho que foi maravilhoso, né? Com muitas Muito bom. dicas, né? Muitas Muitas dicas coisas valiosas, assim, preciosas. preciosas. E fáceis, né? E no fundo a gente às vezes cria que, ai meu Deus, como é que vai ser o encontro? No fundo é muito mais como a gente se comporta, como a gente reage. Então depende muito mais da gente, daquilo, como a Ivana falou, daquilo que eu controlo, do que daquilo que eu não controlo. Então é sobre isso. Então, gente, eu quero desejar desde já um Natal, um feliz e abençoado Natal e Ano Novo na vida de cada um. Que 2025 seja muito melhor que 2024. Aliás, que você seja uma melhor versão sua ainda do que desse ano, porque esse é o meu objetivo também. E nós nos vemos o ano que vem. Se Deus quiser. Vai continuar com as lives e vem coisas diferentes e aguardamos vocês. Um beijo grande. Muito obrigada, Ivana, Bia, Carol também, que ficou aqui com a gente. E nos vemos em breve. Bom. Pode falar, né, Guilherme? Eu também quero agradecer, né, a Amit, né, e assim, por cada uma de nós que se propôs a estar aqui uma vez por mês, compartilhando um pouquinho que seja. A todo mundo que assiste ao vivo depois, e ano que vem tem mais. E eu também quero, assim, já desejar um feliz final de ano, boas festas, boas confraternizações, que possamos sair delas e começar o ano de 2025, como a Thaís falou, melhor do que entramos, em paz. Eu desejo paz para todo mundo. Eu também, assim, desejo uma excelente confraternização com a gente mesmo, né? Que a gente se confraternize com a gente, que a gente celebre as conquistas, que a gente enxergue essa trajetória de 2024, né? Que seja grato a tudo, de coisas boas e não tão boas, que tudo são experiências maravilhosas para a gente avançar e que 2025 a gente seja realmente, né, uma melhor versão e abertos, né, para essa vida linda aí que a gente tem pela frente. Também desejo muita paz, que a gente, assim, paz interior, né? Que a gente possa ter paz com a gente mesmo. Isso é muito valioso. E que 2025, com certeza, estaremos juntas novamente, com novidades, com surpresas maravilhosas que foram plantadas esse ano. E que ano que vem, com certeza, a gente vai aí distribuir um pouco mais e compartilhar um pouco mais.
É É isso, isso. gente. Nos vemos em janeiro. E aí a gente volta no próximo ano juntas. Junto. Muito Beijos. obrigada. Obrigada, Beijo. Bia. Obrigada, Thaís. Obrigada, Carol. Obrigada para todos Beijo. que participaram aqui. Participaram. Beijo. Tchau, tchau.